Olá, meu nome é André Valente, serei seu professor de língua portuguesa na área de linguagens, códigos e suas tecnologias. Na aula de hoje falaremos sobre a linguagem em foco. Como a linguagem é discutida na atualidade? O que é discurso metalinguístico? Quais são os enfoques da discussão linguística na atualidade? Veremos essas e outras questões. Vamos lá? Bom, eu estou aqui gravando esse vídeo por causa dos últimos acontecimentos. Eu me sinto aqui na obrigação de vir aqui fazer esse pedido de desculpas. Como todo mundo sabe, aí eu falei coisas infelizes, eu não penso daquela forma. Quem me conhece sabe que eu não sou esse tipo de pessoa. Eu não tenho nenhum tipo de preconceito com isso, mas é que eu acho que algumas situações não deveriam acontecer. Eu sei que eu falei de uma maneira equivocada, eu não queria ter falado as coisas dessa forma. Eu até tenho amigos, parentes, conhecidos que são assim também, então eu realmente não tenho nenhum problema com isso, nenhum tipo de preconceito. Bom, enfim, como eu disse, quem me conhece sabe que eu não penso daquele jeito. Então eu quero aqui pedir desculpa se alguém se sentiu ofendido e eu espero que tudo isso passe logo, porque eu realmente estou muito chateado com toda essa situação. É isso, pessoal. Obrigado, viu? Pois é, pessoal. Quem é que já não viu uma situação dessa? A pessoa vai, faz alguma bobagem, fala alguma bobagem e aí isso repercute. Viraliza nas redes sociais, vai parar na mídia, o pessoal comenta e a pessoa é cancelada. E aí vem o pedido de desculpas. E nós já vimos que esse pedido de desculpas segue um roteiro padrão. Como vocês viram aí, o personagem que eu interpretei aqui não especificou qual foi a situação para a qual ele estava ali pedindo desculpas. Mas nós sabemos que aquele roteirinho do que ele falou é um roteiro já conhecido. E como nós já sabemos disso, nós estamos atentos aí a frases clichês, como quem me conhece sabe, eu não tenho preconceito, mas... E isso mostra como hoje, na atualidade, a linguagem está no centro das discussões. Nós estamos atentos ao que as pessoas falam, como as pessoas falam, qual é a veracidade, a capacidade de persuasão do que as pessoas falam. Isso mostra que, na atualidade, a partir do advento aí das redes sociais, da internet, com maior acesso a meios de comunicação, nós temos algumas conquistas aí. Uma delas é uma maior consciência linguística. Nós todos, de alguma maneira, sabemos que a linguagem, ela diz mais do que as simples palavras. Então, por isso que nós percebemos que quando a pessoa está usando uma frase clichê, e aí a gente já sabe o que é um clichê, sabe que um clichê não passa a sinceridade, e com isso nós hoje discutimos muito mais a linguagem. E quando nós discutimos a linguagem, nós utilizamos a própria linguagem para discutir a linguagem. O nome disso é metalinguagem. Então, nós podemos falar de alguns pontos que são centrais nisso. Atualmente, nós temos uma atenção especial para a linguagem. Hoje, nós temos uma discussão, por exemplo, sobre o que é um discurso que é considerado lacração e o que é o discurso do cancelamento. Essas palavras hoje fazem parte da nossa realidade e são utilizadas para definir discursos, para definir posturas a respeito de discursos. Então tudo isso está muito relacionado à linguagem. A linguagem, portanto, se torna aí uma pauta sociopolítica. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós entendemos hoje, por exemplo, que a linguagem ela pode ampliar ou pode colaborar para diminuir os preconceitos que nos afastam uns dos outros. Pode também ser usada para combater desigualdades.
Há, por exemplo, uma ampla discussão sobre o sexismo na linguagem, ou seja, como as palavras que nós usamos, a forma como nós nos expressamos, pode demonstrar um certo preconceito em razão do gênero da outra pessoa, tá? A defesa de minorias linguísticas é um tema da atualidade, ou seja, povos indígenas no Brasil, por exemplo, que têm suas próprias línguas, falam suas próprias línguas, no entanto, essas línguas não são oficiais no Brasil. E isso traz algumas consequências para esses povos. Povos imigrantes também, que vêm viver no Brasil e que trazem a sua língua e muitas vezes formam comunidades grandes, comunidades complexas, que atuam diretamente nas suas áreas. O perigo da extinção de línguas de povos que estão sob ameaça de extinção. Tá? Então, essas discussões fazem parte da nossa realidade. Nós temos aí uma discussão sobre uma linguagem mais inclusiva, tanto a linguagem que, por exemplo, inclua mulheres no discurso, ao invés de simplesmente usar o masculino como o padrão, como o genérico, incluir também as mulheres, uma linguagem que deixe de repercutir preconceitos como o racismo, como o capacitismo, como a LGBTfobia, ou seja, uma linguagem que busque acolher as pessoas, que busque incluir as pessoas. Há uma discussão bastante polêmica, mas bastante pertinente à nossa sociedade, que é a discussão sobre pessoas que não se identificam com gêneros que estão aí pré-determinados, como masculino, feminino, as chamadas pessoas não binárias, e uma linguagem que também seja não binária. Todas essas discussões que geram polêmica, muita gente se diz contra, a favor, acha bobagem, outras explicam, entendem. Todas essas discussões fazem parte da contemporaneidade. Há uma maior conscientização hoje, por exemplo, de que numa sociedade como o Brasil, que foi uma sociedade que em maior parte da sua história, dos nossos 523 anos, 350 anos foram marcados, foram constituídos aí pela escravidão de pessoas negras e pelo total genocídio e exclusão de pessoas indígenas, o racismo está presente na nossa linguagem. Então é comum nós vermos discussões sobre palavras, expressões que são muitas vezes utilizadas e que trazem à tona esse racismo. Então há uma discussão sobre o racismo linguístico que acontece no âmbito acadêmico, linguistas sérios que estudam esse assunto e trazem essa discussão. E, finalmente, a discussão sobre o preconceito linguístico, que é essa coisa de nós discriminarmos uma pessoa pela maneira como ela se expressa, ou o fato de nós acreditarmos em certas ideias sobre a língua que não são comprovadas cientificamente quando a língua é estudada pela linguística. Então, todas essas discussões fazem parte aí, estão aí no nosso dia a dia. As pessoas discutem isso em casa, discutem isso na rua, discutem isso no trabalho, e fazem parte da nossa realidade. Outra forma de nós percebermos como a linguagem está em foco é por meio da mídia, a linguagem na mídia. A mídia definitivamente influencia não só os nossos hábitos, não só trazendo para nós novas palavras, novos conceitos, novas ideias, novas formas de dizer as coisas, mas também a própria percepção que nós temos dessa linguagem. À medida em que a mídia traz uma discussão sobre uma palavra, sobre formas de dizer, sobre expressões, ela acaba contribuindo aí para essa discussão. Ela pode contribuir para ampliar ideias equivocadas, mitos e preconceitos, mas também pode contribuir para desfazer mitos, desfazer preconceitos, reconstruir uma noção da linguagem, enfim. Quando nós dizemos que a linguagem está em foco, que ela está sendo discutida, isso não quer dizer que sempre será da melhor maneira. Muitas vezes erros vão acontecer. Por meio da linguagem, a mídia também propõe, como eu já disse, uma visão de mundo. Então, muito do que nós pensamos sobre beleza, sobre gentileza, sobre educação, sobre cultura, sobre ser ou não ser, sobre comportamento, estética, tudo isso
foi influenciado pela mídia, pelas mídias. Hoje nós temos as redes sociais, hoje nós temos a internet que definitivamente influencia no nosso comportamento, nos nossos hábitos, nas nossas ideias, nos nossos pensamentos, e é muito importante que a gente tome consciência disso. Tá? Então, a mídia ela pode ter tanto um papel que é de ampliar preconceitos, de ampliar desinformação, mas ela também pode ter um papel de diminuir preconceitos, de diminuir a desinformação, de trazer mais conhecimento, de permitir mais reflexão, ou seja, um papel de maior conscientização. E aqui nós temos alguns exemplos dessa metalinguagem e dessa consciência linguística. Nós temos aqui uma apostila de um curso de linguagem simples no setor público. Então vejam, é uma preocupação de funcionários do setor público, de pessoas que estão atuando no setor público, tanto nos governos quanto nas ONGs, enfim, de ter uma linguagem que possa ser mais bem compreendida pelas pessoas que são atendidas e que muitas vezes não têm ali a mesma escolaridade, muitas vezes não têm o mesmo conhecimento ou simplesmente não fazem parte daquele mundo e, portanto, não vão conhecer tudo que está sendo falado. Hoje, portanto, é uma discussão no setor público, a utilização de uma linguagem que torne a relação entre as pessoas que atendem e as pessoas que são atendidas uma relação mais próxima, menos excludente, mais esclarecedora, mais educativa. O outro exemplo aqui é o debate que aconteceu na primeira semana de diálogos sobre igualdade e diversidade, que acabou gerando a publicação de um glossário da diversidade, que fala sobre a inclusão e a linguagem antirracista. Então, um glossário, para quem não sabe, é ali uma lista de palavras que traz uma breve explicação sobre o que essas palavras significam, diferente de um dicionário que tem qualquer tipo de palavra sem relacionar temas, o glossário não. O glossário, em geral, ele é dividido por temas e as palavras que estão ali fazem parte de um determinado recorte temático. E a ideia é fazer com que as pessoas, ao lerem esse glossário, possam entender melhor essa comunicação. Hoje isso tem sido cada vez mais comum que diversos setores criem esses glossários para ajudar as pessoas a terem mais familiaridade com a linguagem utilizada em determinados lugares. E outro exemplo que nós temos aqui é como a imprensa pode também participar disso, né? Então, no contexto dos conflitos entre Israel e Palestina, nós vimos várias manchetes de jornal que estão discutindo, por exemplo, a diferença, dos conceitos como judaísmo, antissemitismo, sionismo, e a linguagem como instrumento de dominação. Então, veja, uma matéria de jornal que traz para todo mundo que é importante saber a diferença dos termos, numa discussão, principalmente numa discussão tão polêmica, que tanta gente está participando, está querendo discutir. Então é importante saber a diferença dos conceitos para não utilizar um conceito achando que está utilizando o outro. A linguagem, ela também define identidades. E hoje, definitivamente, essa é uma discussão que nós já temos conhecimento. Então veja só, por meio da linguagem nós temos identidades regionais, nós podemos identificar uma pessoa por meio de uma expressão que ela usa, por meio de uma forma como ela fala, da maneira como ela organiza a sua frase. Vou mudar meu pensamento, não vim do lixo pra perder pra basculho, meu amor. O quê? Entendeu? Pra perder pra quê? Pra basculho. O que é basculho? Não importa. O que é Não importa. Justifica Fala o que eu é quiser. basculho. O que seria basculho? Não importa. Não vou baixar minha cabeça pra ninguém. Nós podemos também identificar etnias. Essa é uma discussão bastante comum, a preservação de linguagens que reflitam grupos étnicos. Nós podemos identificar também religiosidades, então nós temos certas palavras, certas expressões que fazem parte do universo
cristão católico, do universo cristão protestante, do universo das religiões de matriz africana. Nos terreiros, por exemplo, nós temos ali o uso da língua iorubá misturada ao português, fazendo parte daquele universo. Então, a linguagem ela também é importante para identificar essa identidade. Tá? Outro conceito que faz parte é o conceito de língua de fronteira. A língua de fronteira é aquela língua que, no caso do Brasil, que é um país muito grande, com muita área de fronteira, é comum que em cidades que fazem fronteira com os nossos países, os nossos vizinhos aqui na América do Sul, nós tenhamos ali uma forma de falar a nossa língua que vai ser inevitavelmente influenciada pela língua do vizinho. Então, nós vamos ver o fenômeno aí mais conhecido aqui no Brasil como portunhol, que é aquele português que tem elementos do espanhol e muitas vezes a tentativa de falar com o vizinho de língua espanhola, misturando esse português também, formando isso que se chama de portunhol. Esse é um exemplo de língua de fronteira, ou o exemplo que nós estamos vendo aí, né, de uma cidade que, como tem a presença de muitas pessoas de língua espanhola, quer co-oficializar o espanhol como parte daquela língua. Uma língua co-oficial é uma língua que é oficial naquele município. O município de Corumbá, por exemplo, no Mato Grosso, está tentando oficializar o espanhol porque muita gente usa o espanhol no dia a dia nesse município no Brasil. Então isso é uma discussão também colocada hoje em outros lugares também do Brasil. Tá? E a identidade de pessoas surdas, como nesse caso aí da matéria de uma mãe que conseguiu numa cidade do Mato Grosso do Sul ser a primeira do Brasil a oficializar uma língua de sinais, mas não qualquer língua de sinais, uma língua de sinais indígena. Então nós temos aí uma dupla discussão sobre a linguagem. É uma língua de um determinado grupo, que é a de pessoas surdas, mas de um determinado grupo dentro de uma comunidade indígena. Então olha que coisa interessante. Então definitivamente a linguagem hoje está presente aí nas nossas discussões. E o outro tema que é o do preconceito linguístico, né? Então veja só, nós temos esse episódio que aconteceu de um médico que ao atender uma mulher, depois tanto fez questão de escrever no papel ali da mulher uma observação dizendo não existe pneumonia e nem raio-x. Por quê? Porque esse era o modo como aquela mulher falou sobre pneumonia e raio-x. E o médico, achando que seria muito interessante mostrar para todo mundo na rede social a maneira como essa mulher se expressa, fez ali uma postagem fazendo chacota, zoando com essa mulher. Isso não pegou bem, porque hoje as pessoas têm consciência do que é o preconceito linguístico. As pessoas têm consciência. O papel do médico é atender a pessoa, não é ficar ali discutindo a maneira como a pessoa se expressa. Ele com certeza entendeu muito bem o que essa mulher estava falando, ele conseguiu se comunicar. O restante faz parte de um preconceito, de querer discriminar a outra pessoa pelo modo como ela se expressa. E aí, nessa discussão toda, uma outra médica decidiu se manifestar, fazendo uma postagem dizendo: existe pneumonia. Eu mesma já vi várias, inclusive com febre interna que o termômetro não mostra. Desinteria, quebranto, mal-olhado, impinge, cobreiro, vento virado, espinhela caída. Eu tô aqui para modo de atestar. Quem sabe o que tem é quem sente. E eu quero ouvir você desse jeitinho. Modo a gente entender. Porque para mim foi dada a chance de conhecer as letras e os livros. Para você só deram chance de dizer. Pode dizer, eu quero ouvir. Olha que interessante, né? A médica utilizou essa linguagem popular, essa linguagem que é a realidade de tanta gente aqui no Brasil, para dizer o seguinte, que o papel dela como médica é atender essas pessoas, é buscar compreender o que a pessoa quer dizer quando ela diz que está com espinhela caída.
Papel do médico é entender que espinhela caída diz respeito a uma determinada condição que a pessoa ali especialista sabe qual é e simplesmente tratar dessa pessoa. Se puder dizer para aquela pessoa, olha, o nome disso é esse, e esperar que ela entenda, tá tudo bem. Se ela não entender também, o importante é que ela seja atendida. Então essas discussões hoje, elas têm acontecido e é importante que a gente compreenda esses fenômenos. Um outro fenômeno que coloca a linguagem em foco é a questão do gênero. E aí nós estamos falando tanto da identidade de gênero das pessoas, como também do gênero na linguagem. São coisas diferentes, são classificações diferentes, mas que se encontram quando se trata de seres humanos. Quando nós falamos de coisas e animais, a discussão de gênero como identidade não existe, porque objetos, elementos minerais da natureza ou animais não têm identidade de gênero. Então fica por conta da palavra que é utilizada para nomear alguma coisa. Mas quando nós falamos de seres humanos têm, além do seu sexo biológico, a sua identidade de gênero. E se hoje se entende que há pessoas que têm diferentes identidades de gênero, é compreensível que haja uma discussão sobre como nós vamos fazer para representar essas identidades de gênero diferentes por meio da linguagem, já que a linguagem que nós utilizamos, ela veio de um tempo em que essas discussões não existiam. Novos tempos, novas discussões, nova linguagem. E é assim que nós procuramos entender esses fenômenos. Então nós temos aqui dois exemplos. Um exemplo é da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos de Minas Gerais, a ADEP, que justamente alterou o nome da instituição para torná-la mais realista, já que hoje, na profissão da defensoria pública, nós temos homens e temos mulheres. Então, nada mais justo do que representar esses homens e essas mulheres que fazem parte dessa associação. Se no passado bastava dizer defensores, hoje nós entendemos, as mulheres querem também ouvir que elas fazem parte. Então, defensores e defensoras. A mesma coisa quando a Prefeitura de São Paulo lança uma campanha LGBTQIA+, e utiliza o fenômeno chamado de linguagem neutra. O que a Prefeitura está fazendo aí é ouvindo e atendendo a essa demanda da sociedade. Essa discussão está posta na sociedade. As pessoas estão falando sobre isso. E a Prefeitura decide fazer ali uma campanha, ainda colocando essa linguagem. Então coloca ali o anúncio de um programa que se chama Saúde para Todes. Por mais que algumas pessoas se incomodem com esse uso da linguagem, ele existe, está posto, as pessoas estão discutindo e a gente precisa tentar entender esse fenômeno antes de simplesmente rechaçá-lo. O outro fenômeno é o fenômeno do racismo linguístico. Como eu disse para vocês anteriormente, esse fenômeno hoje ele é bastante discutido tanto na sociedade como um todo, em diversas instituições, como também no âmbito científico, acadêmico, na área da linguística. Então nós temos aqui a publicação de um dicionário de expressões antirracistas e como eliminar as microagressões do cotidiano. Um dicionário que foi criado pela Defensoria Pública da Bahia, veja, um órgão do judiciário brasileiro que decide colocar ali para as pessoas como a gente pode mudar a nossa linguagem para tirar da nossa linguagem expressões que tiveram origem num contexto racista ou que de alguma maneira passam uma mensagem racista ao serem utilizadas. Então ele traz ali exemplos de como uma mensagem pode ser considerada racista, como por exemplo a expressão preto ou preta de alma branca. Quer dizer, a pessoa tem a cor da pele negra, mas se entende que ela é boa porque a sua alma não é negra, a sua alma é branca. Ora, o questionamento que se faz é, por que uma alma negra é vista como uma alma ruim? Então se no passado isso só tinha a ver com a ideia de escuridão, hoje se entende que continuar associando a ideia de negritude, a ideia de escuridão a coisas ruins,
mantém a ideia de que pessoas negras também têm uma cor ruim. E por isso que se entende que essas expressões são expressões racistas. E se nós compreendemos isso, por que não substituir essas expressões? E aí o dicionário traz a sugestão de substituição. Nós podemos utilizar, dizer que, deixar essa expressão de lado, simplesmente não dizer isso, não dizer que a pessoa é pessoa negra de alma branca, simplesmente entender, olha, é uma pessoa negra. Ou simplesmente dizer, olha, é uma pessoa boa, é uma pessoa legal, é uma pessoa interessante. E aí nós temos aqui um trecho de um doutor, o doutor Gabriel Nascimento, que é professor de uma universidade federal, que é doutor em estudos linguísticos pela Universidade de São Paulo, a USP, e que é autor de um livro que já se tornou um clássico nessa discussão sobre o racismo linguístico. O livro se chama Racismo Linguístico, os Subterrâneos da Linguagem e do Racismo, e está indicado aí no Saiba Mais depois para você dar uma olhada, está na bibliografia também dessa vivência. E ele diz o seguinte, abre aspas, o racismo não vai acabar pela língua, mas é seguramente na língua que ele se reproduz de maneira mais ligeira e disfarçável. Ao passar dos anos, vemos como as pessoas buscam repugnar o racismo e passam a disfarçar o seu racismo na língua. O que ele está dizendo é que mudar a forma de dizer não será suficiente para acabar com o racismo. Porém, é preciso sim que mudemos a nossa forma de falar, mas ele chama a atenção de que às vezes a mudança na forma de falar pode, na verdade, estar apenas escondendo o racismo. Então, pessoas muitas vezes vão utilizar formas mais suaves de dizer, mas ao mesmo tempo elas continuam tendo posturas racistas. Isso não quer dizer que a mudança linguística não seja algo bom, mas quer dizer que, além da mudança linguística, é preciso uma mudança de mentalidade, é preciso uma mudança de postura. Então veja que a discussão é muito mais ampla do que parece. Um outro exemplo de como a linguagem está em foco é o ativismo linguístico. Esse nome é dado a grupos de pessoas que estão preocupados aí com línguas que estão em vias de extinção. E com a preservação e proteção dessas línguas, que em geral são línguas minoritárias. Como assim línguas minoritárias? São, por exemplo, aqui no Brasil nós temos as línguas indígenas. Nós temos mais de 300 línguas que estão sendo faladas neste exato momento no Brasil. Elas estão em uso, essas línguas, portanto são línguas vivas. O que acontece é que nós temos algumas comunidades indígenas que têm pouca gente. Comunidades que têm, por exemplo, menos de 1000 falantes. Essas comunidades, elas já são comunidades consideradas em risco de extinção e automaticamente as línguas que elas falam. E qual é o problema do desaparecimento de uma comunidade e de uma língua? Bom, primeiro nós estamos falando de vida de pessoas e segundo nós estamos falando de cultura, nós estamos falando da história de um povo, nós estamos falando de costumes, nós estamos falando de narrativas sobre o passado do nosso país e que de alguma maneira estão relacionados também conosco. A perda, o desaparecimento total de uma língua leva consigo as histórias, os costumes, as ideias, os nomes das coisas, as maneiras de dizer que fazem parte da nossa história e que, portanto, constituem o nosso patrimônio como sociedade. Por isso que é importante proteger esses povos e suas línguas. Então existe esse ativismo linguístico. Então vamos ver se vocês estão prestando atenção na aula. Eu vou colocar aí para vocês uma perguntinha. Dá uma olhadinha. E assim chegamos ao final desta videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado bastante. Entre nos links da plataforma para você ampliar o seu conhecimento e vamos a uma reflexão sobre o conteúdo dessa aula. Linguagem é poder. Antes de serem puros e simples atos de comunicação, todos os atos da linguagem são atos de poder. Márcia Tiburi. Bons estudos e até a próxima aula.